Bora conversar sobre portfólio, tá? É um tema curioso porque portfólio é algo que às vezes eu fico pensando, será que as pessoas realmente sabem o que é, e da importância que tem a construção de um portfólio, do quanto é importante e essencial esse portfólio na nossa carreira, na nossa vida, na nossa jornada. Porque eu falo isso porque durante as entrevistas, às vezes, de trabalho que eu faço para contratação de funcionário, eu tenho até a última que trabalhou na minha equipe por um tempo aqui, ela, quando foi conversar comigo, ela levou o currículo, né? Levou o currículo, me entregou o currículo, e avaliando esse currículo, eu perguntei pelo portfólio e ela não tinha portfólio. Eu falei, mas como que você então me prova a sua experiência na fotografia? Porque tem gente que acha que só ter um diploma, que só ter um certificado, que isso já atesta, né, comprova que a pessoa está apta para realizar determinados trabalhos. E não é bem assim. O portfólio, ele é completamente diferente do seu currículo. Então é muito importante você se preocupar em uma boa montagem do seu portfólio. E eu penso um pouco diferente com relação ao portfólio, porque eu acredito que o portfólio, ele é uma construção da sua jornada. Então, por exemplo, eu tenho fotos que eu fiz de 16 anos atrás. E eu estou usando essas fotos, eu venho usando muito essas fotos, palestras, nos meus cursos, eu mostro sempre essas fotos de como era o início, né? Porque as pessoas olham minhas capas de revistas hoje e acham que eu já comecei fazendo essas capas lá atrás. E não, existe uma evolução, existe uma jornada por trás dessa história toda, entendeu? E eu comecei a construção do meu portfólio justamente com a Rafa. Existem muitos fotógrafos que falam que para construir um portfólio, primeiro você precisa pensar em um nicho, tá? Eu penso diferente dessa questão. Porque eu, como fotógrafo de pessoas, eu acredito que o primeiro passo que você precisa dar é se abastecer de conteúdo, se abastecer de informação, se abastecer das técnicas, se abastecer e conhecer os pilares da fotografia a fundo, tá? Após conhecer todos esses pilares, entender a técnica, praticar com as técnicas, o próximo passo que é muito importante de ser dado é você convidar pessoas para você experimentar. E aí, a partir desse experimentar, você começar a construção do seu portfólio, tá? Baseado nessa experimentação. Mas, Nilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de fotografar gestante. E aí, como é que faz? Não precisa fotografar gestante. Se você fotografou, experienciou, não gostou, não precisa continuar. E aí, o legal do portfólio é isso, que você vai começar a postar mais de tudo que você mais gosta. Então, se você fotografou gestante e não gostou de fazer aquele tipo de ensaio, você não vai postar, entendeu? Você vai postar, por exemplo, um ensaio de casal, ou seu lifestyle com família, ou 15 anos, ou newborn, entendeu? O que você mais gostar é o que deve rechear com mais intensidade o seu portfólio. Talvez até 100% do seu portfólio ser somente aquilo que você mais gosta. Se você só gosta de newborn, então posta só newborn. Nada impede de você fazer gestante, nada impede de você fazer 15 anos, mas você tem que explicar para o cliente que, olha, eu não vou postar seu material, tá bem? Se ficar tudo certo para sua gestante, para o seu cliente, desculpa, se ficar tudo certo para o seu cliente que você não vai postar e que ele, não vai se incomodar com aquilo, mas ele, claro, ele deve postar, tá? Então, é assim que você vai começar a construir seu portfólio. Eu falo que o portfólio, as pessoas falam que você tem que escolher a melhor foto, tá? Esse escolher a melhor foto, eu acho que isso é relativo também, tá? Eu acho que essa questão ela é relativa, porque presta atenção, você quando mandar, por exemplo, faça um teste aí, vou deixar isso como um dever de casa para você, fotografe alguém e mande as fotos para essa pessoa. E aí você com você mesmo, escolher as suas fotos favoritas,
tá? As fotos que você mais gosta. E aí você vai mandar para essa pessoa e mandar ela escolher lá as fotos favoritas dela. Sei lá, bota um número, 10 fotos. Escolhe as suas 10 fotos favoritas. Você pode se surpreender, porque muitas vezes a pessoa não te manda nenhuma das 10 fotos favoritas dela dentro das que você escolheu, tá? Então isso é relativo e a gente precisa ter esse cuidado. Durante o meu tempo com casamento, durante a minha época que eu fotografei casamento e fui fotógrafo de casamento por muitos anos, o que eu fazia para acelerar esse processo? Eu mandava o material todo para o cliente. Na hora de fechar o contrato, antes de fechar o contrato, eu já dava uma opção para o cliente. Inclusive, eu dava um leve desconto ali, se ele deixasse, tá? Se ele deixasse, eu escolher as fotos do casamento da pessoa. Por que eu fazia isso? Porque eu cansei de fazer fotos incríveis, de fotos artísticas, com conteúdo emocional, com muita coisa legal dentro daquele pacote de fotografia, e mandava para o cliente as fotos, as 500, 600 fotos, para ele escolher as fotos do álbum, e não voltava das selecionadas do cliente, não voltava nenhuma das fotos que eu queria que estivesse no álbum. Então, o que eu fiz para começar a ter a minha fotografia no álbum do meu cliente? Eu comecei a oferecer essa possibilidade, eu escolhi as fotos, eu só não escolhia, tá? Muito importante isso, eu só não escolhi as fotos de pessoas com eles. A foto do casal era o Nilo Lima que escolhia, e a foto do cliente, dos convidados, das familiares e tudo mais, vinha do cliente, ele que fazia essa escolha para mim. Por quê? Porque eu não sei qual familiar que ele quer que entre no álbum, eu não sei qual o convidado que ele quer que entre naquele álbum. Então eu tirava meu corpo fora dessa seleção e escolhia, e era o responsável por escolher a foto do casal. E para eu conquistar isso, eu acabava dando um desconto, ou às vezes, né, o desconto que eu falo, gente, é 2, 3% ali. Na maioria das vezes nem era desconto, porque é algo que eu sou realmente muito contra. Eu dava às vezes um mimo para a pessoa autorizar a minha escolha nas fotos. Isso no início. Depois, com a autoridade, com mais tempo no mercado, era natural eu já convencer num bate-papo ali de que era muito mais interessante que a escolha fosse feita por mim do que pelo cliente, tá? É só ali nos primeiros casamentos, para você testar a ideia, você pode dar um desconto, ou você pode dar um brinde, algum mimo ali para o cliente, uma foto extra no álbum, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. No início você pode usar dessas estratégias. Depois que você vê que tudo deu certo, você, com a sua autoridade, no momento ali da conversa, com a sua expertise, você vai conseguir convencer o cliente que é muito mais interessante ele deixar você, fotógrafo profissional, escolher o material dele, do que ele fazer isso. E por que isso é legal? Primeiro, porque você vai conseguir desenvolver muito mais rápido e processar muito mais rápido o material daquele casal, não vai ficar enrolando ali, te enrolando para mandar as fotos, te enrolando para poder te entregar as escolhas, porque tem casal, gente, que às vezes demora um ano aí para te entregar as fotos escolhidas depois que você entrega. Então, assim, passou o tempo, os preços dos álbuns mudaram, teve reajuste, seu orçamento teve reajuste, e aí você recebeu algo de 2 anos atrás, né? Porque 1 ano antes normalmente que o casamento é fechado, 1 ano a 2 anos antes que o casamento é fechado e você recebe, e aí passou o tempo de você já fazer aquilo, o dinheiro já tem outro valor. Então eu recomendo muito que você se ofereça para a escolha das fotos do cliente, entendeu? Que na maioria das vezes dá super certo, eles amam as escolhas e não dá problema nenhum. Claro que se eles quiserem trocar, fazer alguma mudança, também não é problema, você não pode nem deve limitar isso, tá? Alimente o seu Instagram, o seu Facebook, fique atento a todas as possibilidades de redes sociais que sair. Se você tiver condições e tempo, alimente. Se não tiver como ir para todas, escolha uma. Escolha a sua mais favorita, ou a que tá bombando igual o Instagram, né? Vem bombando aí por muitos anos. Pega o Instagram, tudo que você jogar pro Behance, joga para dentro do Instagram também. Porque existem pessoas que, por preguiça do link, de clicar no link hoje, não vai para o link que você manda para ver o portfólio. Então, nas redes sociais, a pessoa entra, vê e consome. E aí você consegue alimentar o feed ali com o seu portfólio,
Pode usar também, aí fica com uma dica extra, pode usar fotos do seu dia a dia no meio do seu portfólio, nas suas redes sociais. Isso é muito legal para humanizar o seu perfil, para conectar com as pessoas, para as pessoas entenderem que além de você ser fotógrafo, você também é ser humano, você também tem vida normal, você come hambúrguer, faz bagunça, você vai pra praia e suja a cara toda de protetor igual postei ontem. Então é legal você colocar coisa sua do seu dia a dia, sabe? Claro que a maioria do seu material postado deve ser do seu trabalho para um perfil profissional. Caso você seja, igual eu já tive vários alunos que gostam muito de postar muitas coisas da vida deles, do dia a dia deles, dos passeios deles, da foto deles mesmo enquanto modelando ali. Então eu recomendo nesses casos, quando você gosta de postar demais, separar os perfis, né? Cria o @Nilo Lima, @Nilo Lima Foto, o @Vitor Fotógrafo e o Vitor pessoa normal, assim, do dia a dia, tá? Para você conseguir liberar, para você conseguir ter essa liberdade aí no seu portfólio, tá bom? A questão de nichar é algo que eu te recomendo você definir depois, caso você ache interessante de nichar em algum estilo específico da fotografia, tá? Por quê? O que acontece? Existem, eu, por exemplo, dentro do Despertar do Olhar, eu ensino direção fotográfica, se eu não me engano, em 16 estilos diferentes na fotografia. Começando pelo casamento, tá? Porque eu levo em consideração que o casamento ele é a formação da família, né? O ensaio de casal, pré-casamento e pós-casamento. Então eu ensino direção para pré, direção para pós, direção para ensaio sensual, direção para 15 anos, direção para gestante, direção para newborn, direção para fotografia de bebê, direção para... São 16 estilos diferentes, tá? Direção para fotografia temática. Então, são vários nichos que existem dentro do mercado da fotografia hoje. E você pode sim escolher um ou pode atender todos, que eu também não vejo problema nenhum. Muita gente fala, porque se você vai fotografar gestante, a comunicação da gestante é diferente. Sim, a comunicação é diferente, mas a técnica ela é a mesma. Então eu não vejo problema em direcionar gestante, direcionar 15 anos. É só você mudar a comunicação. Você tem que entender que a comunicação ela vai mudar de pessoa para pessoa. É diferente o jeito que às vezes eu converso. É óbvio que é diferente o jeito que eu converso com uma criança para um jeito que eu converso com um adulto. É diferente o jeito que eu converso com um idoso para um jeito que eu converso com uma estrela, uma celebridade ou uma autoridade de alguma coisa, sabe? As comunicações, elas mudam. Se você sabe virar essa chavinha de mudar a comunicação, de saber falar brincando com uma criança e saber falar mais sério quando precisa falar mais sério, pronto, você resolve o seu problema. Agora, a técnica, ela é a mesma. Os pilares da fotografia para você construir um ensaio incrível, ele é o mesmo. Então, por que não atender esse leque de possibilidades, sabe? Eu, particularmente, não vejo problemas. Então, assim, se você entrar lá no meu Instagram hoje e olhar, você vai ver que eu atendo todos os perfis e me dou bem em todas as áreas, entendeu? E abro, quando eu quero fotografar mais de uma coisa, mais daquele tipo de ensaio, o que eu faço? Intensifico no meu portfólio postado. Eu posto mais daquilo. Se eu quero fotografar mais moda, eu vou postar mais ensaios de moda para poder chamar a atenção das modelos e fotografar mais modelo. Se eu quero fotografar mais gestante, eu vou postar mais gestante, intensificar o meu portfólio na gestante e claro que consequentemente eu vou fechar mais gestante. E outra, eu não recomendo que vocês deletem nunca nada do portfólio de vocês. Eu, há 16 anos atrás, vocês viram a Rafaela aqui na live comigo, eu tenho material da Rafa de 16 anos atrás. Então você nunca sabe quando você vai precisar do seu material. Eu voltei agora palestrando com as minhas palestras, com os meus workshops. Então é sempre importante você resgatar o seu portfólio para construção da sua história, para construção da sua trajetória. Então, guarde sempre, armazene isso, compre mais HDs de backup, compre mais espaço na nuvem, mas sempre armazene o seu portfólio, guarde isso numa caixinha, as 7 chaves, porque o tempo todo você vai
precisar dele. E aí, lembrando, se quer vender mais ensaios de um jeito ou de outro, intensifique as postagens naquilo, entendeu? Então, vamos continuar. Outro ponto importante engraçado, deixa eu contar a história, né? De quando eu contratei, eu vou falar o nome. De quando eu contratei a Paula, que tá na live aqui também, a Paula, ela me entregou o currículo dela, no currículo tinha que ela era fotógrafa, mas não tinha portfólio, e assim, ela não tinha vivido ainda a experiência na fotografia, não tinha comprado ainda a sua câmera, ela comprou a câmera durante o tempo que trabalhou comigo, e aí eu perguntei pra ela, falei, Paula, você é fotógrafa e tal? Me conta aí o que é fotometria? A Paula olhou pro céu, olhou pro teto, olhou pra um lado, olhou pro outro, não sabia. Aí eu perguntei, e diafragma? Não sabia. A pessoa, quando ela não tem prática, ela faz um curso, mas não pratica, aquilo acaba ficando esquecido na mente da pessoa e é normal. É claro que depois fica mais fácil para resgatar, né? Resgatar, tem participação especial aqui na live, ó. Para resgatar na memória o que aprendeu na teoria, né? Mas se não praticou, fica difícil responder perguntas básicas como essa. E aí ela não respondeu e não tinha portfólio para eu poder ver que material que ela tinha fotografado e nem nada disso. Falei, olha, primeiro passo vai ser aprender, fazer um curso de fotografia e tudo mais. Ela, então, beleza, Nila, eu quero isso, eu quero aprender fotografia. Aí contratou os cursos, fez os cursos e depois de aprender, contratei para entrar na equipe. Então, assim, não tinha portfólio, sabe? E o portfólio, você, além de fazer igual o Vitor deu a sugestão aqui do Behance, que é uma plataforma muito legal, você pode fazer ele em diversos lugares. Você pode fazer um site, né, que hoje o consumo é menor, mas ainda é legal ter o seu próprio site. Você pode fazer o seu portfólio nas redes sociais, alimentar pelas redes sociais. Trabalhar. E quantos portfólios? As pessoas muitas vezes perguntam isso. Quantos portfólios? Precisa fazer de graça ou cobro pelo portfólio? Olha, se você tiver uma família legal, por exemplo, uma família que te apoia, que te dá suporte, começa a comunicar dentro da sua própria família que você comprou uma câmera e que você é fotógrafo. E não necessariamente você precisa fazer de graça, sabe? É um investimento caro, você investiu, você está gastando, você está, né, investindo nos seus cursos de fotografia, está investindo no seu equipamento. Então, se a família é gente boa, ela vai te dar um suporte para você começar a criar seu portfólio, vai contratar sua fotografia, vai te chamar para os ensaios, para as festas que rolar dentro da família, vai começar a te convidar para fazer os 15 anos, vai começar a te convidar para fazer os aniversários que acontecer dentro da família, os ensaios de gestante. Então comece a comunicar que você é fotógrafo e aí a família querendo apoiar vai ser ótimo. Se a família é uma família que dá suporte, né, que está preocupada com essa questão de fazer a pessoa crescer, da pessoa subir, então oferece, fala dentro, né, comunica, começa a comunicar, começa a falar com sua prima que você comprou a câmera, com seus melhores amigos, e aí é importante que você tenha feito sim um curso de fotografia. Opa, aqui ó, participação especial. Essa é a luz para quem não conhece, tá? Comece a comunicar, a falar com seus melhores amigos que você está com essa câmera, que você está começando aí na fotografia, terminando de fazer seu curso e tudo mais. Aprende a precificar, tá? Que é muito importante o saber precificar e ter essa proposta em mãos para poder já encaminhar para quem quiser te contratar. E aí, você já começa a fechar seus primeiros trabalhos e não necessariamente precisa ser de graça, entendeu? Muita gente fica nessa, será que eu faço de graça? Se você está com muito receio, se você está com muito medo e precisa praticar de alguma forma, então sim, faça 1, 2 trabalhos de graça para você ter aquela segurança, aquela prática com a sua câmera e pronto, tá? E aí você, para fazer de graça, escolhe a dedo o que você mais acredita que vai ter prazer, tesão em fotografar, tá? Escolhe alguma modelo bonita,
alguém que tem uma boa, né, uma boa fotogenia, escolhe alguém legal, assim, que está aí disposta para realmente fazer esse ensaio com você e deixar, mais importante é que vá deixar depois você usar esse material, porque tem muita gente que, às vezes, no final da sessão, eu não quero mais que você poste essa foto, então já conversa tudo antes, com antecedência, entendeu? E mostra que vai ser importante você ter esse material para postar nas suas páginas, nas suas redes sociais, porque senão depois você vai acabar perdendo o seu tempo, entendeu? Então, fique atento a isso. E aí, por exemplo, se você gosta de fotografia externa, né? Vamos pensar aí, você gosta de uma fotografia externa na natureza, na rua, na cidade. E aí, o que vai acontecer? Você vai oferecer, né, para a pessoa, para fazer o portfólio, para o seu portfólio, vai oferecer um ensaio para essa pessoa. E aí essa pessoa quer fotografar dentro de casa, mas você está com a sensação de que o externo é o que você mais vai gostar. Então tenha essa comunicação clara, olha, eu quero trabalhar com ensaios, eu quero trabalhar com ensaios externos, eu preciso fazer o seu ensaio, como eu já vou te presentear com essas fotos, eu preciso fazer o seu ensaio externo para poder somar no portfólio que eu quero construir, entendeu? Então, assim, se ela quiser depois fazer um ensaio interno dentro de casa, tudo bem. Aí você já passa o seu orçamento e já cobra dessa pessoa, entendeu? Ela precisa entender que ela está ganhando um portfólio com você que está de bom tamanho, tá? Ela já está ganhando aquele material daquele portfólio que você vai produzir do seu jeito, do seu gosto, da sua maneira, entendeu? Aí você nem precisa escutar tanto o cliente, é você com você mesmo, com o que você mais quer fazer, tá? Aqui tem uma pergunta, tem uma quantidade ideal de fotos para o portfólio? Olha, eu gosto de cada trabalho, eu faço o seguinte, de cada trabalho que eu realizo, não de todos, tá? E não precisa você postar material de tudo que você faz. A dia de hoje, eu posto mais ou menos 5% de tudo que eu faço. Eu não tenho condições de postar tudo, né? De todos os trabalhos que eu clico, eu não tenho condições de postar. Mas para quem está começando, eu recomendo postar aí 10 fotos de cada trabalho que fizer, tá? Escolhe as suas 10 fotos favoritas, que eu já falei, que não necessariamente são às vezes as 10 melhores fotos do ensaio. Normalmente, pra gente, quando a gente escolhe as 10 fotos, são as nossas 10 melhores fotos, tá? Mas se você às vezes quiser para saber como fazer essa seleção, eu te recomendo, por exemplo, escolher fotos que tenham variadas técnicas, tanto de luz, tá, de iluminação, às vezes uma foto bem iluminada, assim, com a pele toda bem iluminada, que não é o caso agora da minha foto, porque eu tô sem luz aqui, eu tô só com a tela do computador me iluminando, então não é uma luz sensacional, mas uma boa luz é uma luz que vai limpar suas olheiras, que vai deixar a pele mais uniforme, tá? Para não precisar, às vezes, de Photoshop, caso você ainda não saiba usar o Photoshop. Então, escolha uma foto, às vezes, com uma técnica diferente de luz, né? Uma bem iluminada e uma contraluz. A contraluz é o quê? Uma silhueta, uma sombra, né? Aquela foto que fica toda, né, como se fosse uma sombra na fotografia. Escolhe algumas técnicas diferentes nessa questão da iluminação, às vezes um uso de flash também. Como eu disse, tá começando, testa e prova de tudo, sabe? Beba de todas as fontes um pouquinho até você decidir o que você mais gosta, o que você mais quer fazer, tá? Aí, outras técnicas de pega uma composição, né, escolhe 2, 3, 4 composições diferentes ali, uma regra dos textos, uma moldura, uma regra de concretismo. Pega um leque aí de possibilidades com composições, posta também com essas composições variadas, é bem legal. Fotos que tenham emoção, é muito legal, que transmita um sentimento de forma genuína na sua fotografia. Poste fotos assim com essa emoção. Se é um ensaio sensual, procura selecionar fotos que não seja fotos com risadas, que não combina com o ensaio. Procure pegar fotos que mais, né, vai trazer aquele estilo e aquele perfil que você quer, né, divulgar.
Então é muito importante isso. E aí essa quantidade eu recomendo hoje 10, que é mais ou menos os carrosséis que eu faço nos meus aqui no meu Instagram, entendeu? Eu posto, por exemplo, as 10 que eu escolho, 8, 7, 10, todas aqui nesse carrossel. Mas aí, se você está começando, eu não te recomendo colocar essas 10 de imediato não, tá? Eu te recomendo, por exemplo, hoje você fez um ensaio, tá? Fez uma gestante hoje, vamos supor. Você fotografou uma gestante hoje, processou esse material, escolheu só as 10 e vai postar uma foto, tá? Amanhã você vai fotografar um 15 anos, por exemplo. Aí você vai processar esse 15 anos, escolher suas 10 fotos favoritas e vai guardar, armazenar essas 10 fotos, mas vai postar uma do 15 anos. E aí você vai construir o seu portfólio, variando esse portfólio todos os dias, até você encher aí pelo menos 10, né, fotos de 10 ensaios diferentes nas suas redes. E depois você vai alternando. Os 10 primeiros você vai alternando para alimentar bem o seu Instagram. E aí, quando os novos clientes entrarem, ter material para esses clientes verem, entendeu? Eu te recomendo fazer essa construção dessa forma para você ter um material diversificado e não ficar parecendo assim, nossa, o cara não tem trabalho. Então você consegue fantasiar essa história dessa forma, maquiar dessa forma, mostrando que você tem trabalho, porém está começando e está diversificando para poder mostrar a gama de possibilidades que você já fez, tá? E com relação ao portfólio, a ideia é basicamente essa, assim, sabe? Não é nada de outro mundo, não precisa ficar, às vezes, achando que tem que fazer de graça, de graça, de graça, não tem que fazer de graça. Coloque aí um valor que pelo menos pague pela vida útil do seu equipamento, tá? Que é muito importante a gente pensar que câmera estraga, né? A câmera estraga, o seu flash estraga, sua lente é o que menos possibilidades tem de estragar, porém... pode acontecer algum acidente, você pode bater, né, uma lente sem querer num ensaio, pode quebrar, pode danificar, pode precisar de uma assistência. Eu já tive uma situação que uma lente, durante um ensaio, essa lente soltou, desencaixou, não sei como, porque depois que dá aquele track, né, aquele barulhinho do encaixe da lente, a lente ela não solta por nada, gente, ela não solta. E nesse ensaio que eu estava fazendo numa cidade depois de Barbacena, longe do lugar, essa lente soltou, minha 70-200 2.8, uma lente cara, só para desamassar a pontinha do anel, que por sorte ela não quebrou, tá? Por sorte ela não quebrou. Eu paguei na época para assistência técnica da Canon R$1.500, tá? Então, assim, é caro e o ideal é que você, mesmo começando, precifique o seu trabalho e coloque aí pelo menos o valor do desgaste do seu equipamento, porque é caro o equipamento, é cara a manutenção do equipamento, e se você não tiver essa grana para bancar a manutenção, porque fez de graça, aí quem vai pagar, entendeu? Então, se tiver que fazer portfólio de graça, faz 1, 2, máximo 5 aí, a não ser que você se sinta muito inseguro, aí tem que ser você com você mesmo, tá? Perceber tudo isso, qualquer coisa, contrate uma consultoria para te ajudar, para te dar apoio, para te estender as mãos e te dar esse suporte, essa atenção especial, para você não ficar perdido, né? Para você não ficar aí achando que tá tudo certo, tá tudo resolvido, mas tá com medo ainda. Então, se você tá com esse medo, tá com essa insegurança, procura um profissional legal que possa te dar, né, te estender essas mãos e te dar esse ouvido e te ajudar nessa construção e nessa elaboração da sua carreira, tá? Porque com certeza, quando você tem alguém do seu lado, você evolui muitos anos e muito mais rápido, tá? Eu sou suspeito para falar porque eu sempre que posso, eu contrato, eu vou atrás, eu procuro, eu quero entender outras técnicas, eu quero entender outros olhares. Então, eu sou super a favor de consumir o máximo de conteúdo e informação possível, tá? Então, eu te recomendo muito isso, caso você tenha dificuldade. Não tendo, não tem problema, tá?
quando a gente fala em manter alguma coisa, editar, eu gosto particularmente de editar o meu trabalho usando, por exemplo, se você vai usar um filtro, eu te recomendo que esse filtro, por exemplo, vou usar um filtro de cor colorido, um preset colorido e um preset preto e branco, tá? Um filtro colorido e um filtro preto e branco. Se você vai optar por editar com filtros, eu te recomendo escolher tanto somente um cor e um colorido e fazer a sua edição toda com esses dois filtros para você conseguir manter um padrão de cores ali, tá? Eu gosto para cada trabalho realizado, tá? Para cada trabalho aí, tipo assim, eu posso nesse trabalho com você usar esse filtro preto e branco, porém, em outro trabalho não tem problema eu usar outro tipo de preto e branco, sabe? Mas para o trabalho de um cliente X, eu vou usar um filtro unicamente para aquele cliente para manter uma unidade. Sim. É legal manter essa unidade sim para você conseguir criar uma comunicação no álbum que você for produzir depois, na revista que você for produzir depois, no seu material impresso, para você ter uma comunicação que vai interligando uma fotografia com a outra, tá bom? De quanto em quanto tempo atualizar meu portfólio? Portfólio é ideal que toda vez que você fez um ensaio, você poste alguma coisa daquele ensaio. Caso você goste daquela fotografia e daquele trabalho. Ou também, se você acha que já postou demais daquele trabalho, não precisa postar. Mas sempre que você fizer algum trabalho, procure postar pelo menos 2, 3 fotos desse trabalho, entendeu? Eu recomendo separar 10. Ai, Nilo, mas não gostei de 10. Gostei de 2. Posta as 2 que você gostou, entendeu? E tá sempre alimentando com o que você gosta. Ah, não gostou, mas sentiu necessidade de postar e achou legal postar aquilo, posta. Eu às vezes posto coisa que eu não gosto também. É normal, tá? O ideal é postar o que mais gosta. O ideal é postar o que mais gosta. Mas se sentir vontade de postar e querer postar, vai lá e posta, tá? E aí o tempo vai de acordo com o que você consegue produzir, tá? Se você não tem muito material para postar pelo menos uma foto por dia, que é o que eu gosto de fazer, postar uma foto por dia. Se você não tem material para postar uma foto por dia, né? Ou às vezes eu gosto de postar uma por dia no meu feed, no meu history, e no feed, pelo menos, eu alimentar de toda semana eu colocar alguma coisa no meu feed, tá? Nos stories diário, porque o history é para consumo diário, então às vezes até repito coisas lá, porque nem todo mundo vê naquele dia, e a pessoa, né, o seu seguidor que não viu naquele dia vai ter oportunidade de ver em outro momento, então eu faço dessa forma, tá? Eu posto no history e vou intercalando o history com feed, aqui eu vou sempre alimentando, e lá no Behance, por exemplo, à medida que eu lanço uma revista eu tô postando lá, tá? Porque lá é para uma outra história, outro portfólio, e aí eu tenho também um @nua, mas não sua, que é um outro portfólio que eu crio para postar os meus ensaios sensuais, tá? É errado não manter uma média de fotos por ensaio no portfólio? No caso, um ensaio eu coloco 3 fotos e em outro eu coloco 8. Não é errado não, Vitor. Às vezes também eu tenho isso. Essa semana, por exemplo, eu estava até observando essa questão. Eu postei algumas capas com editoriais maiores, outras capas com editoriais menores. Existem capas, por exemplo, essa capa que eu fiz, a revista só me pediu 3 fotos. Então eu fiz a capa e dentro da revista eu fiz 3 fotos para dentro da revista. E aí eu tenho 3 fotos desse portfólio, porque eu não fico... Eu fotografo muito o que é pedido, sabe? Então, eu acabei fotografando o Daniel Alves para ter 3 fotos. Gente, tá no meio aqui, tem 3 fotos que eu fiz tudo no mesmo lugar, rapidinho, ó. Tá vendo? Nem mudei a roupa dele. E teve a foto da capa. 3 fotos. Então, 3 fotos... E é o que eu postei. Aí tem outras revistas que eu produzo 10 fotos para revista, aí eu posto 10 fotos. Tem outras que eu produzo 15, aí eu posto as 15 fotos, tá? Então, assim, não é problema, tá? Pode postar esse número variado aí, vai dependendo do que você vai conseguir render ou que mais gostar. Eu sempre vou pelo que eu mais gosto, tá? Eu acho que eu sou... como que eu te falo?
é uma questão de respeito eu comigo mesmo, entendeu? De postar o que eu mais gosto, porque é por aí, é uma linha que você vai seguir e vai achar o quê? A sua autenticidade no trabalho, entendeu? A autenticidade é diferente de ficar nessa preocupação louca de identidade, tá? Que eu já vi que tem uma pergunta de identidade aqui que eu vou responder. Aqui, ó, preciso manter uma identidade no meu portfólio? Gente, identidade, você não precisa se preocupar em ter uma identidade no seu trabalho, porque o pessoal fica pregando que tem que ter uma identidade. É quase que um mantra esse negócio de identidade aí na vida dos fotógrafos, falando que tem que ter uma identidade. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Se você é artista, você é um espírito livre. A maioria dos artistas são espírito livre, querem criar. Quando você quer criar, você quer ultrapassar as barreiras dessa liberdade que a gente tem para deixar a imaginação fluir. Se você quer fazer isso e trazer inovação, se você se prende na caixinha ali fechada da identidade, daquela coisa padrãozinho, que prega que você tem que usar a sua luz natural, que tem que usar a sua regra de composição X ali, tortinho, a regra dos terços, que prega um monte de coisas que você tem que engessar a sua fotografia, você não vai conseguir... Vai chegar um momento que você vai ficar limitado com essa história e não vai evoluir mais na sua fotografia. Então, a identidade... Você deve manter, na verdade, um padrão a cada trabalho que você realiza. Um padrão dentro das edições que você escolhe, para você ter uma linha sequencial do início ao fim dentro de um mesmo trabalho. Agora, se você fotografa a Maria, depois fotografa a Joaquina, depois fotografa o João, a Maria, ela vem com uma bagagem de identidade, de coisas dela, tá? E que vai agregar com a sua, com o que você gosta. E você precisa respeitar a chegada do que vem com a Maria, somar com a sua e entregar um trabalho que tenha a cara da Maria. Agora, o João, ele aqui tem outra bagagem, ele tem outra carga de informações que vai chegar para somar com a sua e que você precisa conectar com o João, produzir esse material para o João e entregar para o João algo que não tem nada a ver com o que você produziu para a Maria. Então, aqui com o João, com a Maria você pode ter usado uma luz natural, com o João você pode ter usado uma luz de flash, e qual o problema? Ah, Nilo, mas o trabalho da Maria não comunica com o João. Gente... Não faz sentido esse negócio de identidade que o povo fica pregando aí, igual o pai de santo, sabe? Que fica rodando. Não faz sentido esse negócio, entendeu? Então desconecta desse negócio, não precisa. Preciso manter uma identidade no meu portfólio. Você precisa manter a sua autenticidade no seu portfólio. Identidade, essa identidade engessada que o pessoal prega que tem que ter aqui mais do mesmo, não precisa. Eu não faço isso, e aí é mentira quem fala que você não vai se sustentar no mercado, que você não vai vender da sua fotografia porque a sua foto não tem identidade. É mentira. Porque eu vendo há 16 anos e sempre fiz assim. Eu conecto com o Daniel Alves, que traz aqui a personalidade dele, o estilo dele, o jeito dele. E aí for fazer um trabalho diferente, aí vem a Emanuele Araújo. Vem aqui outra pessoa, outra história, entendeu? Aqui a capa, por coincidência, foi close, que foi escolhido pela revista, e os closes até se parecem e se comunicam. Mas quando eu venho dentro da matéria... Aí você vê aqui que não tem nada a ver com o que eu fiz com Daniel Alves. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não sofrer com essa questão da identidade, não, tá? Algo que não pode estar de forma alguma no portfólio é, primeiro, fotos que o seu cliente não gosta, tá? Se o seu cliente... Você postou foto do seu cliente, o seu cliente te mandou uma mensagem falando que não gostou da foto, respeite o não gostar dele, tá? E procure retirar a foto. Se você, primeiro tenta convencer, falar do porquê que aquela foto é linda, o que tem de interessante na foto. Se você sentir uma resistência da cliente em não deixar aquela foto se manter ali, não insiste, tira. Claro que é importante ter cuidados com coisas que incomodam na foto, que eu sempre falo.
o cabelo, se ele tiver de uma forma que não é um cabelo bagunçado, que o vento tá ali interagindo e a foto tá acontecendo, mas é aqueles fios meio perdidos na cara que você não tirou no Photoshop por preguiça ou por não saber usar. O olho, às vezes a pessoa tá fotografando e não sabe dirigir o olhar da pessoa na foto. Aí aí o olho tá assim, ó, ao invés de estar olhando para a câmera, o olho tá olhando assim e aparece isso tudo branco aqui, fica parecendo um zumbi ali sem olho. Então o olho é muito importante que ele esteja no lugar certo. Se olhar, virar a cabeça, que a bolinha do olho ela tem uma distância para ficar entre, né, no meio aqui, tanto para aqui quanto para quando tá olhando pro além, assim, que a gente fala, né? Então saber dirigir o olho, posicionamento da mão. Se a mão não estiver muito bem posicionada, eu não te recomendo manter foto com as mãos estranhas no seu portfólio. Por quê? Se a mão está estranha, mesmo que você às vezes não perceba, e o seu cliente também não sabe pontuar o que está esquisito na foto, pode reparar, quando você achar uma foto estranha, pode ter certeza que é a mão que está mal posicionada ali. Então, cuidado com os posicionamentos de mão, ter cuidado em como dirigir, né? Prestar muita atenção nesse direcionamento de mão e das pernas, tá? Cuidado com esse posicionamento. E óbvio que se tiver foto com técnica ruim, com técnica mal executada, também não tem que estar dentro do seu portfólio, tá? Então, tudo isso são coisas que não devem fazer parte do seu portfólio. Coisas com técnicas estranhas, esquisitas, mal elaboradas, mal executadas e o posicionamento ali da pose mal executado, mal elaborado, mal construído. Tudo isso é lixo, tá? Tudo isso é lixo. Quando a cliente recebe a sua foto, que você editou, que muitas vezes, às vezes até tratou, e aí ela reposta usando o filtro do Instagram, a vontade que der é de matar. E não tem muito jeito não. Aí você respira fundo, conta até 3, posta a sua tratada por você, tá? Eu às vezes dou um toquinho na minha cliente, porque eu crio uma conexão muito forte com a minha fotografada, sabe? Então quando eu vejo que ela botou um filtro tosco, que estragou minha foto inteira, eu mando um recadinho pra ela: ô fulana, quem que postou que é filtro, e coloca aquele filtro naquela foto que a gente fez, que ficou linda e que agora ficou a marmota? Eu mando uma coisinha assim, sabe? Às vezes um áudio meio que zoando, pra ela se tocar, porque às vezes a pessoa, né, não percebe que tá cagando com a sua foto.